Então eu quero compartilhar com vocês um óleo de experiência muito especial que eu tive. Eu não teria tido esse óleo, tido a oportunidade de ter conhecido esse óleo se eu não tivesse ganhado ele por conta de um evento que eu participei da doTERRA. Então é por isso que é muito importante as pessoas conhecerem, porque existem coisas enterradas que muitas pessoas não sabem da existência. E esse óleo, ele me ajudou profundamente, tá? O óleo Tear, a base dele são óleos cítricos e óleos condimentados, tá? Majoritariamente ele é um óleo feito da laranja doce, né? Na doTERRA nós conhecemos como Wild Orange, tá? E na composição dele também tem óleos condimentados, que são óleos de cravo, canela, vanila, tá? E outros que eu vou passar mais tecnicamente para você. Os óleos cítricos e o da laranja em questão, inclusive eu vou querer dar um destaque maior para esse óleo, eles são ricos em monoterpenos, tá? Componentes químicos. Ele é um óleo monoterpênico, né? É um monoterpeno e o componente mais alto, ele é quase 100% feito de um componente químico chamado limoneno, que é um monoterpeno. Isso é extremamente técnico, não precisa entender, mas por que eu estou dizendo isso? Porque óleos ricos em limoneno são óleos que ele por si trazem mais alegria, mais disposição, mais ânimo, tá? Então eles são ricos nessa propriedade. Também são óleos muito potentes para ajudar em imunidade, para aumentar a imunidade. Assim como óleos como cravo, canela, tá? Esses óleos também são bons para isso. Como eu quero mostrar e explicar para vocês por que é tão importante, tão fundamental você conseguir ter essa possibilidade de inserir isso dentro do teu tratamento, da tua rotina. Porque os óleos essenciais, ele não só vai ajudar você a melhorar assintomaticamente e ter um efeito imediato, que é o que eu falei que eu ia abordar como próximo tema no próximo vídeo, tá? Nos próximos vídeos, né? Na próxima matéria. Eles são óleos essenciais, eles têm diversas propriedades que vão nos ajudar como seres humanos a entrar em equilíbrio entre corpo, alma e espírito, tá? Então esses três pilares, eles precisam estar equilibrados para que a gente consiga ter uma melhora efetiva e não um efeito passageiro, apenas assintomático, tá bom? Por óleos essenciais serem compostos de moléculas muito leves, eles têm muita afinidade com a nossa membrana celular. Por isso, a gente consegue acessar os benefícios dos óleos essenciais muito mais em sua plenitude do que se nós estivéssemos usando um remédio, uma pílula, um alopático. Por quê? Porque os alopáticos, 70% deles é feito de água. E água é pesado para a nossa molécula, tá? Então, já na absorção, a gente já tem uma certa divergência, né? Na biodisponibilidade do produto para com o nosso organismo, tá bom? O óleo Tear, ele é um óleo extremamente antidepressivo. Por quê? Porque por conta de todas essas propriedades, ele atua elevando o nosso humor. Ele vai atuar em sincronicidade junto com essas propriedades, alinhada à sinergia com os outros óleos e vai elevar o nosso humor de uma forma muito muito importante, tá? Ele eleva, se você tiver aquele dia que você está se sentindo sem vontade de fazer nada, sem vontade, porque depressão é aquilo que eu falo, não é uma tristeza passageira, você perde a vontade de fazer coisas básicas. Se você estiver perdendo na sua vida a vontade de fazer coisas comuns, você tem que olhar de uma forma diferenciada para isso. Então o Tear, ele vem para te ajudar nisso, quando você está extremamente sem ânimo, sem alegria, sem vontade, sem perspectiva, olhando a vida de uma forma cinza, né? Não enxergando a beleza natural, a beleza das coisas naturais, tá? A beleza de viver por viver, a alegria de viver. Quando você começa a sentir um peso e uma angústia, ele é um óleo muito bom para você começar a utilizar. Por quê? Porque ele é totalmente seguro.
tá? Ele não vai te trazer, ele não vai te pôr em risco de se tornar dependente químico de um remédio, entendeu? Então, por isso que eu me preocupo tanto com essa conscientização, porque o remédio psicotrópico, eles são fundamentais no tratamento da depressão, fundamentais. Eles realmente podem salvar vidas, tá? Eles podem salvar vidas. Eles podem tirar a pessoa de uma situação de suicídio. Não pode falar essa palavra, mas eu tô no Stories, por isso que eu tô falando. Nem sei se esse vídeo vai ser banido. Mas o que acontece? A gente pode tentar introduzir, tentar entrar com isso, com os óleos essenciais no nosso uso, quando a gente perceber que a gente tá ficando dessa forma. E aí a gente pode chegar a evitar ter que consumir o remédio, entende? Essa é a diferença. Eu hoje, enquanto profissional da aromaterapia, hoje eu entendo a importância do remédio. Hoje eu não vou falar para você deixe de tomar remédios, jamais. A única coisa que eu quero falar, que eu sempre vou falar é evite o uso indiscriminado de remédios, ok? Por quê? Porque quando você começa a tomar um remédio, ele foi feito sinteticamente para agir no seu cérebro, para agir na sua cadeia dopaminérgica. Normalmente eles vão atuar de forma sintética nos neurotransmissores, que são noradrenalina, norepinefrina, dopamina, serotonina, tá bom? Então, eles vão atuar daquela forma. Só que como eles são remédios sintéticos, o seu organismo ele vai se acostumar com aquilo. E é aí que cria dependência, tá bom? Quando cria dependência, a única forma é você aumentar a dose do remédio. Quando você aumenta a dose do remédio, todos eles têm uma dose máxima. O que você faz quando você chegar? O que você vai fazer quando você chegar na dose máxima do remédio e você se sentir ainda com extrema depressão? No meu caso, tá? Eu cheguei na dose máxima do remédio e ainda estava com muita depressão, porque faz bastante tempo que eu trato esse assunto. E o que aconteceu comigo? Eu adquiri uma depressão química, tá? Então, a depressão química, de todas as formas, existem várias formas de desencadear uma depressão. Mas a depressão química, ela é uma depressão que ela tá desencadeada, por quê? Porque o teu seu sistema nervoso central está dependente de algo para estimular, para gerar estímulo, tá? Então, muitas pessoas, e eu sou muito contra isso, tá? Principalmente alguns cristãos, que tratam depressão como fator espiritual, tá? Depressão não é fator espiritual, pode ser também fator espiritual, mas não são todas as vezes fator espiritual. A última que eu tive que lidar foi química, tá? Por quê? Porque o meu organismo estava necessitando de informações e respostas químicas, tá? Nesse caso, o TIR me ajudou muito, tá? Porque quando eu não tinha para nenhum remédio para onde recorrer, eu recorri ao TIR e foi incrível. Eu não pude sair e deixar de consumir. Eu não pude sair do remédio e deixar de consumir, porque isso é muito perigoso. Existe todo um processo para você conseguir sair do remédio depois, entende? Então o remédio ele é importante, mas as pessoas precisam ter discernimento para como usar. E quando ela entrar, não que ela não tenha que entrar a um remédio, mas ela pode recorrer a uma solução segura para a vida dela e que vai trazer outros benefícios, tá? Eu quero contar para vocês, eu vou exaltar para vocês agora os benefícios do óleo essencial de laranja doce, que é o Wild Orange da doTERRA. É um dos óleos mais baratos que existem no mercado de óleos essenciais, entende? Então não é uma questão de é muito mais barato do que um remédio psicotrópico, tá? Eu vou falar agora no próximo vídeo a respeito do óleo de laranja. Então vamos lá. O óleo essencial de laranja selvagem, ou Wild Orange,
como é falado na doTERRA. Inclusive é importante que vocês se atentem para a marca, por quê? Porque a pureza do óleo, o local onde ele é extraído e cultivado, fazem total diferença para o efeito terapêutico, tá bom? Então não adianta nada vocês acharem que estão usando óleo essencial e estiverem usando outras substâncias que vão com certeza, com absoluta certeza, comprometer o efeito terapêutico, tá? Então o óleo de laranja, ele atua em diversas propriedades que a gente nem imagina, tá? Um dos óleos mais baratos que existem, certo? Inclusive na doTERRA, que é a melhor marca de óleos essenciais, ele é um óleo muito barato, tá? Então, ele é um óleo que ele vai trazer, como propriedade física, ele é um excelente hipotensor, tá? Então, ele vai te ajudar na pressão arterial, para quem tem problema de pressão alta, ele é hipotensor, então ele vai ajudar na diminuição da pressão arterial, certo? Ele ajuda demais na redução de gordura localizada, tem bastante gente que vai vibrar, ele realmente ajuda, tá? Depois da introdução dos óleos essenciais na minha vida, tive bastante mudança nesse sentido também. Por que ele ajuda? Porque, como eu falei lá no começo, ele é um monoterpeno rico em limoneno, é um cítrico. Então, esse é um dos fatores dos óleos cítricos, tá? Ajudar na perda de gordura por várias situações. Porque diminui, o laranja em si, ele diminui o apetite, tá? E os óleos cítricos, eles ajudam como antioxidantes do organismo, a limpar, a detoxificar o organismo, tá bom? E, além de tudo, ajuda no apoio à imunidade, tá? Todos nós sabemos, né? Apesar do óleo essencial eles não serem fontes de vitamina, óleos essenciais não possuem vitaminas e minerais na sua composição, eles são composições químicas, tá bom? Então não existe vitamina da laranja no óleo essencial de laranja, porém ele ajuda na absorção das vitaminas, tá? E na síntese das vitaminas no organismo, ok? Então, agora como a gente está falando sobre depressão, eu vou falar a respeito dos fatores psicoemocionais que pode promover um simples óleo de laranja, que está presente majoritariamente na composição do óleo tea, tá? Ele é um excelente calmante, tá? Ele é um excelente calmante por todas essas razões que eu falei. Alivia a tensão, ajuda em tratamento de anorexia, distúrbios, né? Como anorexia, ele ajuda bastante. E uma coisa legal para todos aqui saberem, ele é um óleo que ele ajuda a despertar a criança interior, a alegria, a trazer memórias afetivas, memória da infância. Então, por isso, ele é o primeiro óleo recomendado no tratamento de depressão em idosos. Olha que especial, tá? Então é um óleo acessível, por isso que eu amo demais a aromaterapia, porque é muito de Deus. Imagina, um óleo totalmente acessível. É o óleo mais indicado para os idosos, porque ele ajuda essa vivacidade, essa tenacidade, esse ânimo, essa beleza da vida, essa alegria interior e essa criança, esse estímulo da criança interior, ok? Ao mesmo tempo que ele é um óleo que ele traz foco, ele ajuda na clareza mental, tá? Hoje a gente tem um excesso muito grande de informações, então a gente precisa desse auxílio, né? Dessa ferramenta, ferramentas que ajudem a gente a compreender tudo isso de informação que a gente recebe. Então ele, apesar dele promover clareza mental e foco, ele é um excelente relaxante e ajuda muito a acalmar, né, a nossa energia interna, tá? Então ele promove serenidade. Melhora muito o sono, é um dos fatores que depois eu vou contar pra você a minha primeira experiência com doTERRA, que foi o que rompeu a minha vida nesse sentido, tá? Então ele ajuda muito na melhora do sono, na qualidade do sono, e ajuda também no fator fobia social. Eu sei que eu tô falando aqui com pessoas, eu sei, não sou eu, tá? Não sou eu. Mas eu tô falando com pessoas que têm uma certa fobia social, que tem presente de si esse distúrbio, que prefere ficar sozinha, não sou eu, que prefere evitar muitos contatos, porque contatos, muitas informações afloram suas emoções, né? Que às vezes
saem um pouquinho do seu próprio centro, né? Então esse óleo, ele ajuda muito nesse fator fobia social, tá? Porque ele é um tônico, ele ajuda a tonificar a nossa vida, tá? O nosso corpo, ok? Então ele é um óleo que dissipa a negatividade. Consumido no café, ele é viciante, uma gota no café. Mas para curiosidade de vocês, não é a melhor absorção, tá? A biodisponibilidade mais perfeita, a forma mais perfeita de se absorver a biodisponibilidade de um óleo essencial em sua completude é através da inalação, tá? Eu vou criar um material explicando o porquê para vocês disso, mas essa é a melhor forma, difundir no difusor ou inalar. Mas a forma mais prazerosa é tomar em bebidas, cafés, chás, tá bom? O de laranja. O tir ele tem um aroma. Imagina um óleo essencial com vanila. Imagina a vanila, gente. Laranja. Veja bem, o que eu vou lembrar para falar para vocês. Depois eu vou colocar todo o material para vocês terem gravado. Ele tem laranja, cravo, canela, vanila, anis estrelado, que eu me lembro de cabeça. Ele tem também um pouquinho do limão, tá? Um pouquinho de óleo de limão. Então, você imagina ele difundido num aromatizador de ambiente. É muito prazeroso ter esse óleo difundido, tá? E eu dou graças a Deus sempre por ter tido a oportunidade de ter conhecido esse óleo. Porque eu não teria conhecido, eu ia olhar. Tir, é assim que escreve, tá? Ó. Eu não ia ter a menor ideia. Então, por isso que eu acredito muito nessa conexão, sabe? Na conexão de que isso aqui realmente é uma coisa que foi Deus que disponibilizou pra gente. Eu quero ser essa ferramenta de deflagração aí, de propagação dessa verdade aí que ninguém conhece, tá? Então, quando que a gente vai usar o óleo Tir? Embora eu tenha dado um peso muito forte pro laranja, mas o laranja é a base da composição, tá? Quando a gente vai usar? Quando a gente tiver, como eu falei lá no começo, situação de desesperança, uma ansiedade, aquela ansiedade que é negativa, não é aquela ansiedade do Serenity que você treme, é uma ansiedade de preocupação, pré-ocupação demais com o futuro, aquilo que traz um peso grande pro seu momento presente. Situações de abuso, tá? Ele pode ser muito indicado, ele é muito indicado na aromaterapia para pessoas que sofreram abusos, tá bom? Abusos na infância. Eu já fiz muitos cursos de psicologia, por isso que eu entendo do assunto de psicologia, porque eu passei por muitas imersões. Eu tenho uma jornada de autoconhecimento, assim, que já é antiga, tá? Então, muitas pessoas, a gente não imagina que do nosso lado tem pessoas que sofreram abusos na infância, abusos de pai, abusos de tios. Então ele é um óleo muito importante neste tratamento, tá bom? Obsessões, tá? Pessoas que têm obsessões, que têm toque, que têm descontroles, né? Se você é aquele tipo de pessoa que tem determinado tipo de obsessão, esse óleo aqui é pra você, tá bom? E vai te ajudar a compensar, porque vai tratar causa e efeito. Pilares equilibrados para que a gente tenha uma vida equilibrada num todo, tá bom? E quando a gente, né, voltando na mesma coisa da ansiedade que eu falei, quando nós temos preocupações excessivas, tá? Esses óleos essenciais, por exemplo, o meu marido, Rodrigo, ele é uma pessoa extremamente preocupada. Então, quando eu decidi fazer o curso de aromaterapia, a minha primeira motivação foi tratar minha família. Foi me tratar minha família e prevenir a minha filha de problemas que eu sei que hoje eu colho da minha formação como pessoa, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Eu faço com muito amor mesmo.
Só quem me conhece pessoalmente que sabe a seriedade que eu levo essa causa dos óleos essenciais. Um beijo.